Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um estudo sobre as 28 crenças fundamentais da nossa Igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje é o terceiro programa e a crença correspondente ao terceiro programa é Deus, o Pai. Sejam bem-vindos e, antes de mais, também, antes de começarmos, desejar já um bom sábado a todos, porque já vivemos as horas santas desse dia de sábado. Para começar, a melhor mesmo é lermos já a crença correspondente a Deus, o Pai. E a crença diz-nos o seguinte: Deus, o Pai Eterno, é o Criador, a fonte, sustentáculo e soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e constante no amor e na fidelidade. As qualidades e poderes exibidos no Filho e no Espírito Santo são também revelações do Pai. Como nós vemos, o que esta crença nos diz, ela basicamente diz-nos e dá-nos as características deste Deus como Pai. Primeiro de tudo, e antes de continuarmos, nós temos que saber o que é para nós ser um pai. O que é para nós, hoje em dia, em pleno ano de 2021, ser um pai. E depois de saber o que é um pai, então nós vamos verificar se este Deus Pai, que nos é falado aqui nesta terceira crença, se corresponde àquilo que nós dizermos ser um pai, ou se corresponde aos deveres, às responsabilidades que um pai deve ter, ou às características que um pai deve ter. Vamos verificar se as características que acabamos de ler nesta crença, referente a Deus, se correspondem àquilo que nós pensamos ser um pai. Para a nossa sociedade, e aqui tenho a certeza que todos nós concordamos, ser pai, o conceito de ser pai vai mais além do que a questão biológica ou da questão reprodutiva, ou no caso de Deus, da sua criação. O pai é uma figura-chave no desenvolvimento dos seus filhos, das crianças. No caso de Deus, da sua criação, já que deve proteger e deve ajudar nas diversas etapas do seu crescimento. Mas vamos então verificar o que é para nós ser um pai e para isso nós vamos ver a definição que o dicionário nos dá. E no dicionário a definição que lá está é a seguinte. Eu não trouxe todas as definições que lá estão, mas dá para ter uma ideia do que o dicionário nos quer dizer. E então, no dicionário primeiro ano da Língua Portuguesa, pai é o seguinte. É aquele que tem um ou mais filhos, é um gerador, um progenitor, um criador ou autor e também um protetor e um benfeitor. Ora, segundo a informação que nós conseguimos obter do dicionário sobre o que é um pai, é claro que Deus corresponde a todas estas. Deus é aquele que tem um ou mais filhos, Deus é um gerador, é um progenitor, é um criador, é um autor, é um protetor e é um benfeitor. Mas nós não nos vamos basear só naquilo que o dicionário nos diz. Tendo em mente aquilo que o dicionário nos disse sobre as características do que é ser Deus, nós vamos então agora de volta à nossa crença e vamos então verificar de todas as características que a nossa crença nos deu, se bate certo, se Deus é realmente este Pai, tendo em conta todas as características que vimos na nossa crença. E a nossa crença começa logo a dizer que Pai, que este Deus Pai é Criador. E para isso, nada melhor do que abrirmos as nossas Bíblias no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1, que diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, é claro sobre a característica que nos é apresentada sobre Deus como sendo o Criador. Este versículo é o mais claro de todos. Deus criou os céus e Deus criou a terra. Como Criador, Deus é o Pai de todas as coisas criadas. Hoje em dia é comum nós referirmos a alguém que cria alguma coisa ou que inventa alguma coisa como o pai dessa mesma coisa. Por exemplo, Guglielmo Marconi é hoje em dia considerado como o pai do rádio por ele ter inventado o primeiro sistema prático de telegrafia sem fios. Como é algo que não existia até determinada altura e passou a existir por intermédio desta pessoa, essa pessoa começa a ser definida como o pai daquela invenção. Ora, se Deus criou tudo, e por tudo entenda-se mesmo tudo, sem Ele nada do que nós vemos agora existiria, então Ele é o pai de toda essa criação. Se não fosse este pai, se este pai não criasse tudo, nós hoje não estaríamos aqui.
Se nós estamos aqui, temos que agradecer a este Deus que é Pai, porque Ele se torna Pai de todas as coisas criadas, uma vez que Ele próprio tomou sobre si esta vontade de criar. Mas a crença vai um bocadinho mais além e não nos diz só que Ele é um Criador. Diz-nos também que Deus Pai, além de Criador, Deus Pai é a fonte. Ora, a fonte de algo é, por norma, de onde alguma coisa vem, é algo que é o princípio para alguma coisa se desenvolver. Por exemplo, eu há poucos meses vi um documentário sobre a origem do Rio Nilo. O Rio Nilo é um dos maiores rios do mundo e 3 homens procuravam a fonte do Rio Nilo, porque, segundo o que eu percebi, não é um assunto que esteja definido sobre qual é a fonte do Rio Nilo. E eles encontraram a fonte, segundo eles, encontraram a fonte numa coisa muito pequenininha. Uma coisa muito pequenina deu origem a um dos rios mais extensos do planeta. Outra coisa é que a fonte, por exemplo, num caso de um jornalista, a fonte é algo ou alguém que leva até esse jornalista a notícia que ele até então desconhecia, ou que ele desconhecia, mas cujas informações que essa fonte levou o levaram a desenvolver mais a notícia, ou a escrever, a anunciar essa notícia, ou até que lhe dava mesmo, como eu disse há pouco, a notícia que ele até então desconhecia. Por isso, uma fonte é algo que nos traz algo que nós ou não tínhamos um conhecimento tão aprofundado. E nós, no versículo que vamos ler a seguir, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, nós lemos sobre algo que é determinante para nós e que nos chega diretamente da fonte que é Deus. E diz-nos o seguinte, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós lemos aqui que Deus é a fonte da nossa fé. Deus é a fonte da nossa fé. Sem Deus, nós não conseguimos ter fé. Se nós temos fé em Deus, é porque essa fé tem que vir de algo. E a fonte dessa fé é nada mais, nada menos do que Deus. Mas vamos ver mais. Em Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 29, diz-nos o seguinte. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Aqui diz que desta fonte, que é este Deus Pai, prevêem as revelações, aliás, para nós e para os nossos filhos, para sempre. Os próprios 10 mandamentos são um excelente exemplo da fonte que é Deus. E nós podemos ver isso em Êxodo, o livro onde vemos os 10 mandamentos, que estão no capítulo 20, mas nós vamos ver uns capítulos mais à frente, um exemplo desta fonte dos 10 mandamentos. E vamos ver em Êxodo, no capítulo 31 e no versículo 18. Diz-nos o seguinte, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Não há dúvida sobre Deus ser a fonte de tudo. E não há dúvida de Deus ser a fonte de tudo que é para nós. Por isso este Deus é Criador, é nosso Criador, é Criador de tudo o que está à nossa volta, mas é também a fonte de tudo aquilo que nós conhecemos. É a fonte da nossa fé, é a fonte da lei, é a fonte da graça, é a fonte da bondade. Mas é mais do que isso. Este Deus Pai é também o sustentáculo, como víamos na nossa crença. Deus é o sustentáculo. O sustentáculo, como a própria palavra indica, é aquilo que sustenta alguma coisa, é aquilo que suporta, é a base de algo, é o apoio, é uma segurança. E a Bíblia está cheia, repleta de episódios onde Deus suportou o povo, onde Deus sustentou o povo, onde Deus deu apoio ao seu povo. Querem ver alguns exemplos? Vamos verificar, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 16, nos versículos 1 a 4. Diz-nos o seguinte. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar.
porque nos tendes tirado para este deserto, para matares de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção de cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Vamos ver mais. Em 1 de Reis, no capítulo 17, no versículos 1 a 6, diz o seguinte: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto do ribeiro de Carite, que está adiante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu te tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está adiante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também à noite, e bebia do ribeiro. Nós vemos aqui que Deus foi o sustentáculo, neste caso, de Elias. Deus suportou Elias durante este período. Deus suportou também o povo no deserto lançando-lhes o maná. Se não fosse esta fonte, este Criador que é fonte e que é sustentáculo, tanto o povo como Elias teriam passado grandes dificuldades. Mas vamos ver mais um exemplo. Um exemplo extraordinário deste aporte de apoio que é Deus. Vamos ler o Salmo 91. E diz-nos o seguinte, assim o salmista: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos, aliás, dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Não é bom? Aliás, continuando. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós aqui, através do salmista e através deste Salmo 91, nós vemos o louvor que o salmista dá a este objeto de sustentáculo que é Deus. É realmente extraordinário. Este capítulo é extraordinário. Mesmo para quem não é crente, mesmo para quem não acredita em Deus, não é bom nós termos a ideia ou sabermos ou vermos que existe alguém que se predispõe a ser este sustentáculo, a ser este suporte, esta base para tudo aquilo que nós precisamos. Não é bom nós sabermos que há alguém que se predispõe a ser tudo aquilo que nós acabamos de ler nestes últimos versículos? Deus é isso e é muito mais. E Deus quer ser isso e quer ser muito mais. E só não é porque nós não queremos. Ou só não é porque nós não agimos em conformidade com aquilo em que nós devemos ou dizemos acreditar. Mas continuando em frente na nossa crença, diz-nos que além de ser o Criador, além de ser a fonte, além de ser o sustentáculo, este Deus Pai é também soberano de toda a criação. E em relação a este aspecto, o fato de ser soberano de toda a criação, o versículo que eu vos trago é esclarecedor o suficiente e não precisa que eu acrescente qualquer tipo de informação ou qualquer tipo de palavras vindas da minha própria boca. Os versículos que vamos ler a seguir são realmente reveladores da soberania sobre a criação que este Deus este Deus Pai é. E os versículos estão no Salmo 46 e nos versículos 7 a 9. E diz o seguinte: Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está
muito elevado. O que acontece aqui é muito claro. O salmista reconhece Deus como sendo soberano, como sendo rei, como estando tão distante do nosso estatuto como humanos, que não temos outra alternativa a não ser reconhecê-lo como rei, sobre toda a criação. Nós muitas vezes temos este problema, que é falamos sobre a criação como sendo alguma coisa que não nós. A criação, Deus é soberano da criação, a criação é isto, a criação é aquilo, mas nós falamos na criação como estando sempre a observar por fora. E o que nós vimos nestes versículos é exatamente o contrário. É nós reconhecermos Deus como soberano, reconhecermos Deus como rei sobre toda a criação onde nós estamos incluídos. E ao reconhecer isso, nós também conseguimos reconhecer o nosso estatuto e a nossa posição em relação a este Deus. Além de ser um criador de fonte, sustentáculo e soberano de toda a criação, este Deus Pai é também justo e santo. E estes são conceitos que nós temos graves dificuldades em conseguir entender. Primeiro porque a justiça, 9 em cada 10 situações, nós queremos que seja adaptada à nossa própria realidade, à nossa própria vontade ou à nossa própria necessidade. Nós sabemos o que é justiça, mas conseguir aplicá-la no seu sentido lato é muito complicado para nós. Santidade, então, nem se fala. Por isso, o melhor que nós temos a fazer é ir à Bíblia, ver exemplos deste Deus Pai, que é santo e é justo. E na pessoa de Jó, nós temos uma das maiores provas do reconhecimento humano da justiça de Deus. Em Jó, no capítulo 37 e no versículo 23, nós temos o seguinte: Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Apesar de Deus ser grande, ser todo-poderoso, ninguém o consegue alcançar, a ninguém ele oprime em juízo e grandeza de justiça. E quem diz isto é Jó. E nós sabemos quem foi Jó. Jó foi o homem que mais sofreu à face desta terra. Jó chegou a ser aconselhado pela própria esposa a amaldiçoar a Deus. E Jó chega a um ponto de provar que ele não é nada em relação a Deus, que ele diz à mulher que, ou por outras palavras, que se nós aceitamos o bem que vem de Deus, não aceitaríamos o mal, muito embora saibamos que o mal que lhe sucedeu não veio de Deus. Mas Jó estava num ponto de ligação e de fé em Deus tão grande e de reconhecimento da justiça e da santidade de Deus tão grande que tudo aquilo que Deus lhe daria, ele aceitaria, porque saberia que, apesar de todas as dores, seria sempre o melhor para ele. Porque ele acreditava que Deus queria e lhe daria aquilo que seria o melhor para si. Por isso aqui em Jó, este homem que sofreu tanto, nós vemos um reconhecimento estrondoso da justiça e da santidade de Deus. Ele reconheceu esta qualidade inigualável de Deus que mais ninguém tem. Temos outro exemplo, o exemplo do rei David. David, o rei de Israel, que mais do que uma vez pôs à prova e de que maneira, com os seus pecados, a justiça de Deus. E David diz o seguinte nos seguintes textos. E vamos ler, por exemplo, o versículo 5 do capítulo 33 de Salmos, que diz o seguinte: Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mais à frente, no capítulo 35 e no versículo 28, Davi diz: E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Mais um exemplo, no capítulo seguinte, no versículo 36 e no versículo 6, Davi diz: A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo, Senhor. Tu conservas os homens e os animais. David realmente estava em posição privilegiada para analisar a justiça de Deus, porque ele pôs à prova muitas vezes essa mesma justiça e ele pôde ver em si próprio o resultado desta santidade e desta justiça extraordinária e inigualável que Deus é. Existem muitos mais exemplos de justiça de Deus na Bíblia e estes que nós acabamos de ler são-nos dados por homens que provaram na sua vida, no seu dia-a-dia, essa mesma justiça e esta santidade de Deus. É realmente extraordinário e uma lição para nós, a oportunidade que temos de aprender com estes homens, com Jó e com David, sobre esta justiça extraordinária e esta santidade de Deus que mais ninguém consegue alcançar. Mas Deus é mais do que isso. Este Deus Pai é mais do que isso. É misericordioso e é gracioso. Lembre-se que todas estas características que nós estamos a ler agora,
Criador, fonte, o sustentáculo, o soberano, justo e santo e agora misericordioso e gracioso, são as características que nós quereríamos ver nos nossos pais. São as características que eu quero que os meus filhos vejam em mim. Estas são as características que todo o pai deve ter e todo o pai deve almejar ter. Mas voltando então a esta característica, o facto deste Deus Pai ser misericordioso e gracioso. Nós vemos um exemplo muito claro em Deuteronômio, no capítulo 7 e no versículo 9, que nos diz o seguinte: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus e o Deus fiel, que guarda o concerto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Vejamos também mais uma vez o que diz o salmista no Salmo 25, no versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu concerto e os seus testemunhos. Ainda em relação a este versículo, sobre a parte referente àqueles que guardam o seu concerto e os seus mandamentos, São João de Kronstadt, um presbítero russo da Igreja Ortodoxa, que viveu no século XIX, diz-nos o seguinte: Nosso Deus é misericordioso e gracioso, lento para irar-se e abundante em misericórdia. Ele não é um Deus de tormentos e de punições. Os nossos tormentos são fruto dos nossos pecados. Portanto, se estiver a sofrer gravemente, apenas culpe os seus pecados e o diabo, mas principalmente a si mesmo, porque o diabo não lhe faria mal se ele não encontrasse nada em si que se pudesse apoiar. É claro, este Deus Criador, este Deus Pai Fonte, este Deus Pai suporte e sustentáculo, este Deus Pai soberano de toda a criação, este Deus Pai misericordioso e gracioso, não podia ser nada mais, nada menos do que isto mesmo. Alguém que tarda em irar-se porque o que mais quer é ajudar, o que mais quer é salvar. Isto é uma característica extraordinária que Deus tem. Mas se nós pudéssemos resumir todas estas características que acabamos de ver e que acabamos de ler e que acabamos de estudar numa única só, que característica seria? Eu não sei em quais características é que estão a pensar. Provavelmente é mais do que uma. Mas eu se calhar arriscaria a dizer que 80% ou mais de vocês estão a pensar na mesma palavra. Deus é amor. Tudo isto que nós lemos, Deus Pai Criador, Deus Pai Fonte, Deus Pai Sustentáculo, Deus Pai Soberano de toda a vida, de toda a criação, Deus Pai Justo e Santo, Deus Pai Misericordioso e Gracioso, este Deus Pai é nada mais, nada menos do que a maior expressão de amor. Deus é a maior e a mais válida expressão de amor. Aquele que tudo criou, aquele que sempre nos deu alternativas para sairmos dos buracos do pecado onde nós próprios, de livre e espontânea vontade, nos metemos. Aquele que está à nossa espera, aquele que se dispõe a receber-nos de braços abertos, mesmo estando nós sujos, tal como a história do filho pródigo. O filho, mesmo estando sujo, imundo, e sabendo que nem sequer tinha direito a ser olhado, olhos nos olhos, pelo próprio Pai. Deus espera por nós mesmo nessas condições, cobertos de pecados. Mesmo assim, Deus quer receber-nos nos seus braços. Deus é aquele que mais sofre pelas nossas escolhas erradas. E isto é um pensamento que nós devíamos ter mais premente na nossa mente sempre que nós escolhemos algo errado na nossa vida. Sempre que nós optamos por pecar. Porque é sempre uma opção. É termos a noção de que este Deus Pai é quem mais sofre com as nossas escolhas. Aquele que chora pelas nossas escolhas erradas. E mesmo assim, Ele desespera pelo choro de arrependimento. Esse Deus, esse Pai, é amor. Esse Deus de amor, esse sim, é o Pai. Todas estas características que nós acabamos de ver aqui são as características que eu considero serem as ideais num pai. Porque um pai é aquele que cria, o pai é aquele que é a fonte para tudo aquilo que o seu filho precisa. O pai tem que ser o sustentáculo do seu filho, alguém onde o seu filho se possa refugiar sempre que necessário. O pai é também o soberano do seu filho e da sua casa. O pai é justo, ou deverá ser justo, e o pai deverá também ser misericordioso e gracioso. Resumindo tudo isto, o pai deve ser amor para a sua criação. O pai deve ser amor para os seus filhos. E este Deus Pai é
tudo para nós. E se é tudo para nós, este Deus Pai é amor. Nós de seguida vamos ouvir um hino cantado pela nossa irmã Kátia. E enquanto ela canta, vamos refletir em todas as características que nós acabamos de ler, que nós acabamos de verificar, e sobre como nós as queremos adaptar na nossa vivência. A vossa atenção, por favor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Mais meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Mais meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Mais meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Agradecemos à Kátia por este belo momento musical que nos trouxe. Para concluir, queridos irmãos, um pai é aquele que, apesar de tudo, não renega os seus filhos. Um pai é aquele que está sempre disponível para os seus filhos. Um pai é aquele que educa os seus filhos, que os ensina, que os prepara para a vida que terão. E que, independentemente das suas escolhas, um pai é aquele que espera para nos acudir, para nos salvar. Um pai é aquele que espera para nos lavar, nos vestir de vestes novas e puras. Este Deus Pai é aquele que mais anseia pela segunda vinda de Jesus. Com o coração apertado e ansioso, este Deus Pai, este Pai, espera o momento desta segunda vinda em que nós, os remidos, seremos finalmente levados para o lar eterno. Então aí nós veremos, sem dúvida alguma, que o envio do seu Filho unigênito ao mundo não terá sido em vão. Apenas um amor inexplicável
para nós, para mim, a minha mente humana, pode explicar este amor que este Deus, o Pai, tem por nós, pecadores e merecedores de tudo menos de amor e de salvação. E a pergunta que vos deixo, e é a pergunta sobre a qual eu gostaria que refletissem nesta noite de sábado, é como, por que carga d'água, como se costuma dizer, é que nós poderíamos recusar um tal amor? Como é que nós poderíamos recusar uma tal dedicação, não reconhecendo Deus como o nosso Pai? E para terminar, voltamos a ler a terceira crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus o Pai. Deus, o Pai Eterno, é o Criador, a fonte, o sustentáculo e soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e constante no amor e na fidelidade. As qualidades e poderes exibidos no Filho e no Espírito Santo são também revelações do Pai. Que nós consigamos reconhecer este Deus como Pai. E se nós o conseguirmos fazer, nós consigamos também pôr em prática a dedicação que nós devemos ter a este nosso Pai. Agradeço a vossa atenção e exorto-vos já para estarem presentes na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira nós daremos continuidade ao estudo destas crenças com o tema seguinte, que é Deus, o Filho. Muito obrigado e um bom sábado a todos.